Recentemente eu completei 34 anos de idade e chega um momento na vida de todo homem que ele senta para um acerto de contas e ele começa a fazer um inventário da vida dele, começa a pensar sobre várias questões de tudo que ele viveu e de tudo que ele conquistou até aquele momento. E ultimamente eu tenho feito essas reflexões. E eu nunca tinha parado para pensar sobre o fato de que ao longo dos meus 34 anos de idade eu nunca fui uma pessoa que conseguiu manter laços de amizade. Eu cheguei nessa idade sem conseguir acumular amizades na minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa muito reclusa, uma pessoa muito difícil de manter vínculos e eu tenho me dado conta disso, de que eu não tenho uma pessoa, ao menos uma pessoa que eu possa considerar como um amigo de fato. Hoje não existe alguém que eu possa, sei lá, estar enfrentando um problema na minha vida e ligar às 2, 3 horas da manhã para pedir ajuda ou simplesmente conversar com essa pessoa para tentar manter esse fardo mais leve. E eu não sou o tipo de homem que costuma sair para jogar bola, para beber, para conversar. Eu não tenho pessoas que eu possa ter esse tipo de interação. Isso não foi uma coisa que eu simplesmente me dei conta do dia para a noite, num estalo de lucidez, nada disso. Foi algo que foi acontecendo gradualmente, né? Talvez eu só tenha me dado conta agora, fazendo esse balanço da minha vida, esse inventário de tudo que eu tenho plantado até aqui. E, como eu disse, foi algo gradual, não foi nada assim muito um despertar emocional de que eu não tenho essa relação de amizade com nenhuma pessoa. Eu não consegui construir isso ao longo da minha vida. E isso não aconteceu pelo fato de eu ter brigado ou ter discutido com alguém. Na verdade, eu acredito que na medida do possível eu não sou uma pessoa difícil de lidar, né? Eu tenho as minhas convicções, eu tenho os meus pontos de vista dos quais eu não abro mão, né, os meus valores, mas eu não sou uma pessoa difícil de lidar. Tanto que eu construí um relacionamento aí de 10 anos e entre altos e baixos, entre erros e acertos, a gente se mantém aí. Mas o fato de eu não ter amizades, acredito que não tenha sido pelo fato de eu não conseguir manter um convívio bom com as pessoas. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa, acredito que até razoavelmente fácil de lidar. Mas é algo que simplesmente eu não consegui manter ao longo da minha vida. Mas aos poucos eu me dei conta de que nem sempre foi assim, né? Hoje, como eu já disse, eu tenho 34 anos, mas eu lembro que na minha época de adolescência, na minha época de escola, eu tinha certas amizades que eu considerava muito, que eu gostava bastante daquelas pessoas. Eu tinha um certo vínculo com elas, admirava as pessoas que andavam comigo, né? Eu acho que, embora eu não tenha criado esse vínculo, eu acredito que se você não é fã dos seus amigos, você está fazendo amigos errados. Pelo menos eu tenho essa convicção, né? Pelo que eu vejo na convivência das outras pessoas, que conseguem ter facilidade de criar esses vínculos. E no meu tempo de escola, na minha adolescência, eu conseguia manter certas amizades e eu era muito fã dessas pessoas. E essas amizades, ao longo dos anos que se passaram, é natural que cada um seguisse seu caminho. Uns na época em que eu ainda tinha algum certo tipo de contato, alguns casaram, outros se mudaram, outros seguiram outros caminhos não tão bons assim na vida, mas o fato é que hoje essas pessoas eu não tenho nenhum contato com elas, nem sei por onde andam na verdade, e nem sei se elas tinham a mesma consideração por mim que eu tinha por elas, se elas de alguma forma ainda se recordam
de algumas situações que a gente viveu no nosso tempo de adolescência, no nosso tempo em que essa amizade existia. O fato de eu não ter amigos, de eu ter chegado nessa idade sem ter amigos, talvez tenha sido por ao longo da vida eu ter percebido, criado uma casca, por ter percebido que além das pessoas não serem muito confiáveis, elas terem atitudes muito voláteis que variam de acordo com o seu grau de interesse, existe o fato também de que essa casca que eu criei vem do fato de que as pessoas entram e saem das nossas vidas e a gente não pode se apegar acreditando que aquilo vai ser eterno. As pessoas entram nas nossas vidas, eu acredito muito nisso, que elas entram para ensinar ou para serem ensinadas pela gente, né? Elas entram para acrescentar nas nossas vidas e também para que nós possamos acrescentar na vida delas. E quando o papel de ambas as partes foram cumpridos, é hora de seguir outros caminhos. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu tenho isso comigo, de que a gente cumpriu um papel e eu me dei conta de que as pessoas entram e saem das nossas vidas. Nada é eterno de fato. Mas como eu disse no começo, hoje não existe uma pessoa que eu considere um amigo de fato. Lógico, existem conhecidos, existem pessoas que eu tenho uma certa afinidade com essas pessoas, uma certa afinidade de pensamento, de postura, de valores, né, na vida, mas não são pessoas assim que eu considere como amigos, eu tenha esse vínculo de amizade. E além do fato de eu acreditar que as pessoas entram e saem das nossas vidas e a gente não pode se apegar de uma maneira permanente, eu ao longo da vida, devido a certas situações que eu passei, eu me tornei uma pessoa muito cética, muito desconfiada sobre tudo e sobre todos. Hoje eu não consigo acreditar em nada, devido a várias situações que eu já passei, tanto em relações de amizade mesmo, de companheirismo, quanto relações familiares. Então eu me tornei uma pessoa muito difícil de confiar. Eu preciso que a pessoa me prove que ela merece o mínimo da minha lealdade, da minha confiança, para que eu consiga aos poucos me soltar e começar a confiar nessa pessoa. Parando para pensar, fazendo esse balanço da minha vida até aqui, eu não sei se eu consigo acreditar no fato de existir amizades verdadeiras. Talvez eu deixe essa resposta no ar, eu não consigo responder se sim ou se não, e sempre as pessoas estão agindo por interesses. E quando eu falo interesses, não significa simplesmente interesse financeiro. Às vezes você representa um suporte emocional para alguém e essa pessoa age com interesse, né, nesse fato de você ser um suporte emocional, de você ser uma pessoa que está sempre disponível. E a partir do momento que você deixa de ser útil para essa pessoa, você acaba se tornando descartável. Talvez você deva estar se perguntando assim, tá, mas com tudo isso que você falou, será que você gosta de ser sozinho ou você simplesmente se acostumou com essa solidão? E a verdade é que eu não sei responder. Tá? Esse vídeo aqui ele não quer tirar conclusões nenhuma. Esse vídeo aqui é mais um desabafo, né, para que a gente possa conversar. E eu não sei dizer se eu me acostumei com a solidão, me acostumei com o fato de eu ser sozinho, não ter colhido esse vínculo de amizade ao longo da vida, não ter colecionado amigos, e também não sei dizer se eu simplesmente me acostumei com isso ou se eu gosto disso, porque hoje eu não sei se eu saberia viver de outra forma, eu não sei se... Eu sou uma pessoa muito reclusa, eu gosto muito de ficar dentro da minha casa, não gosto de sair, não gosto de barulho, e as pessoas geralmente são assim. E também não gosto de expor os meus problemas para os outros, né? Tenho muita dificuldade com isso. E a amizade, se ela existir de fato, embora eu desconfie muito, ela pressupõe de que você abra o seu coração e mostre os seus problemas, se mostre vulnerável para que
Não que as pessoas vão resolver o seu problema, mas que minimamente você tenha uma pessoa que te escute e que te entenda. Posso dizer que eu nunca me senti uma pessoa querida ou amada por aquilo que eu sou de fato, né? Desde dificuldades familiares que me trouxeram esse tipo de pensamento, situações em que eu nunca tive um vínculo familiar muito forte, nunca me senti realmente querido, amado. Eu só era, como eu ter sido filho de uma mãe narcisista e, e de irmãos que não se tornaram próximos, talvez devido a esse narcisismo da minha mãe, que sempre colocou um filho contra o outro. Eu nunca tive esse vínculo dentro de casa, então eu acredito que eu também aprendi a não criar esse vínculo na rua, porque na realidade eu acredito que é muito melhor você viver sozinho do que você estar cercado por pessoas falsas. E a maioria do mundo, eu não posso generalizar e dizer que 100% das pessoas são assim, mas a maioria das pessoas hoje, elas agem por interesse, e ter pessoas que teriam atitudes falsas e passariam a perna e puxariam o seu tapete a qualquer momento, eu vendo essa situação, eu acredito que é muito melhor viver sozinho da maneira que eu vivo, sem ter amigos, sem ter amizade. E o fato é que as pessoas talvez vejam, assistam esse vídeo, vejam esse relato e acreditem que a solidão é algo ruim, mas não necessariamente isso seja verdade. Talvez uma pessoa que tem uma característica da sua personalidade mais sociável e sinta a necessidade de ter amigos, talvez ela acredite que isso é ruim. Talvez isso se deva ao fato de que ela não suporte a própria companhia. Mas a partir do momento que você aprende a viver sozinho, cultivar a sua própria companhia, o restante do mundo ele se torna banal, ele se torna vil. A profundidade que você pode colher a partir do momento que você começa a se conhecer. O autoconhecimento, o silêncio, a solidão, a solitude, ela assusta muito as pessoas. Então, estar sozinho não é necessariamente algo ruim. E tá tudo bem com isso. E se hoje eu tivesse a oportunidade de voltar àquela fase de escola, aquela fase da minha adolescência, dos meus 14, 15 anos, onde eu tinha ali pessoas que eu considerava amigos na época e eu pudesse conversar comigo mesmo daquela época e pudesse dar um conselho para aquele Henrique, talvez eu diria: não se prenda muito às pessoas, não crie vínculos que você acredita que sejam duradouros, porque não vão ser. As pessoas, elas vêm e vão, elas são voláteis. Existem situações na vida que afastam as pessoas, mesmo sem você nem perceber, e sem que você ou a outra pessoa tenha culpa ou responsabilidade sobre isso. Às vezes são apenas caminhos que a vida toma e acaba afastando você. Então não crie vínculos tão duradouros ou tão acreditando que eles sejam especiais. É como você acreditar que aquela sua primeira namoradinha da época de infância ou da época de adolescência é o grande amor da sua vida. E você sofre, você se emociona, você chora quando você acaba se separando dela. E você vê que ali foi só o começo de uma jornada onde você estava descobrindo o mundo. Então, às vezes, quando a gente está dentro de uma situação, parece que aquilo tem uma dor muito maior do que realmente tem. E o afastamento histórico de algumas situações das nossas vidas fazem com que com que essa dor amenize muito mais e a gente veja que aquilo não tem tanta importância quanto a gente achou que teria.